O mercado nunca dorme. Ele se move a cada segundo. A liquidez é constantemente redistribuída. Os preços estão mudando. As oportunidades aparecem e desaparecem instantaneamente. O mercado moderno são dezenas de fluxos de dados ao mesmo tempo. Eles não podem ser processados manualmente. O futuro do trading é algorítmico. A Traex transforma algoritmos em uma infraestrutura completa. Isso não é um conceito. Isso é um ambiente de negociação ao vivo. Derivativos, mercados à vista, estratégias algorítmicas, gestão de posições, controle de risco e tudo isso em um sistema unificado da Traex. O que antes estava disponível apenas para fundos e players institucionais, agora está acessível em uma única plataforma. Traex, infraestrutura de próxima geração para trading algorítmico. Após a alteração das configurações de segurança, um bloqueio temporário de saques é ativado, como a alteração de senha, autenticação de 2 fatores, dispositivo, etc. Isso era monitoramento de transações. Todas as movimentações de fundos são rastreadas automaticamente em tempo real para detectar rapidamente anomalias. Verificação de endereço. 2 novos serviços de verificação de endereço foram adicionados. Verificação de carteiras quanto a vínculos com invasões, sanções, mixers, esquemas fraudulentos e atividades suspeitas para que seus endereços permaneçam limpos. Na atualização, para aqueles cujos endereços estavam ligados a algo assim, a algumas transações duvidosas, na própria corretora, não no iTrading, mas dentro da própria corretora, há um botão para gerar um novo endereço. Ou seja, é possível criar um novo endereço e tudo o que diz respeito à comunicação com a corretora ficará o mais limpo possível. Chaves físicas de segurança para a equipe. O acesso aos sistemas jurídicos ocorre só via chaves próprias. Controle rigoroso de acesso dos funcionários. Cada funcionário tem acesso apenas aos sistemas necessários para o seu trabalho. Acesso temporário aos sistemas jurídicos. O acesso ao ambiente de produção, bancos de dados e painéis é concedido apenas por tempo limitado. E mediante confirmação, divisão de responsabilidade. Uma única pessoa não pode aprovar sozinha uma grande retirada, alterar regras de segurança ou realizar uma operação crítica. Dispositivos de trabalho da equipe protegidos. Computadores separados para desenvolvedores, administradores, equipes financeiras e funcionários com acesso a sistemas críticos. Proteção contra phishing e engenharia social, ou seja, além do treinamento da equipe, também há muitos softwares adicionais licenciados e instalados nos computadores para monitoramento e para que tudo fosse o mais seguro possível. Também uma arquitetura de API segura, com permissões limitadas, listas brancas de IPs, para que só fosse possível acessar por endereços especiais, limites, proibições de saques e assim por diante. Proteção do painel administrativo dos sistemas internos, sem acesso público, obrigatoriamente. A associação multifatorial, o registro de todas as ações e a auditoria constante de código e infraestrutura tornaram-se muito mais eficientes com o advento de novas tecnologias. Devido ao rápido desenvolvimento das tecnologias, tornou-se muito mais fácil realizar uma auditoria completa do código da infraestrutura, verificando tudo, servidores, APIs, carteiras digitais e assim por diante. E isso já está integrado, limitadores automáticos. Em caso de atividade suspeita, o sistema pode interromper automaticamente os saques. Negociação, anomalias de ponte ou funções críticas. Proteção separada de contratos inteligentes e infraestrutura de ponte. Monitoramento de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. A equipe 247 rastreia registros, transações, acessos e atividades preventivas, além de contar com um fundo de reserva. Após a compensação, será implementado um fundo de reserva para o caso de algo semelhante acontecer, para que não leve tanto tempo para realizar a compensação. Agora, um pouco sobre o próprio produto RAIS. Vamos analisá-lo também em 2 etapas. A primeira é uma mini apresentação preparada. Agora vou tentar compartilhar a tela. Vamos deixar a seção de perguntas e respostas para a segunda parte. Assim ficará mais fácil para vocês também assimilarem. Não será um Zoom desorganizado, mas sim um evento oficial e adequado. Por isso vamos ter respeito por cada um.
No final, haverá uma sessão de perguntas, às quais eu responderei. Eu responderei a todas essas questões de forma bem detalhada agora mesmo. E neste momento, gostaria de direcionar a nossa total atenção para falarmos de maneira minuciosa sobre as características técnicas especificamente desta tela. Preciso da ajuda de vocês. Vocês conseguem ver a apresentação? Ótimo. Vejam, pessoal, agora teremos uma mini apresentação. Não será a versão final, é só isso. É uma versão reduzida da grande apresentação feita para este momento da transmissão. Depois faremos outra versão reduzida, mas já bastante oficial, que poderão ser aplicadas no trabalho. Acredito que estará disponível na próxima semana. Veremos a apresentação, o produto e depois teremos perguntas e respostas. Peço que aguardem ou voltem em 20 minutos. Se preferirem, voltem apenas para a sessão de perguntas. Agora, sobre o Trax. Quero transmitir pessoalmente a utilidade, o valor, a singularidade, a exclusividade da própria ferramenta e aquilo que possuímos hoje, junto com vocês no mercado. O que exatamente? No geral, até o momento, não encontrei nada parecido em nenhum lugar. E mesmo que alguém tenha 1000 vezes mais recursos e possibilidades financeiras, ainda assim não vi ferramentas semelhantes. Então vamos falar agora sobre o que exatamente é isso. Hoje em dia existem inúmeros modelos diferentes, corretoras de criptomoedas, elas têm dezenas de bilhões de dólares de valor, milhões de clientes e muito mais. Mas hoje, o que uma corretora de criptomoedas decide? Eles dão acesso aos próprios ativos digitais e permitem a compra de criptomoedas. Elas proporcionam a oportunidade, entre outras coisas, de negociar, mas negociar é muito difícil. Por isso, atualmente, elas oferecem apenas ferramentas para comprar, mas para ganhar dinheiro, essa possibilidade não existe lá. Existe algo semelhante sobre o qual também falaremos um pouco mais adiante. Ou seja, essas ferramentas já existem há muito tempo, antes mesmo do mercado de criptomoedas. Trata-se de ferramentas para traders profissionais, para negociação e, consequentemente, não há nada de novo. Ou seja, lá existem spot, futuros, diferentes pares de negociação, formas de abrir uma operação, peer-to-peer, API para automação e assim por diante. Mas ainda assim o custo recai sobre o usuário, ou seja, se ele realmente quiser obter lucros consistentes, ele precisa fazer uma análise detalhada por conta própria. O mercado, os pontos de entrada e saída, os riscos envolvidos, ter uma disciplina quase sobre-humana e compreender como gerenciar as posições. Então vamos seguir adiante. O que as diferentes plataformas oferecem? Ou seja, hoje vou falar apenas das maiores exchanges de criptomoedas que existem. Portanto, não estamos falando de algum mercado médio, de pequeno porte ou algo assim. Ou seja, estamos falando dos maiores players com milhões de clientes e bilhões de dólares em capitalização de mercado. Isso significa que é possível encontrar algumas soluções nesses mercados. São simplesmente sistemas automatizados. Ou seja, ele range os dentes. DCA, Martingale. Se você assistiu a este vídeo que é novo no Trax, então tudo isso está descrito lá. Grades, Martingale, que aumenta a posição múltipla do conjunto e assim por diante. Ou seja, são apenas ferramentas automatizadas que, em princípio, podem ser úteis se forem usadas no momento certo, e saber quando esse momento certo acontece. Ou seja, ainda são ferramentas automatizadas e convenientes, mas elas não ajudam você. Se falarmos de algo semelhante como o copy trading, por exemplo, quando alguém copia as operações de outra pessoa, também há uma quantidade enorme de vulnerabilidades no copy trading, porque você depende de uma pessoa que basicamente você não conhece, você não sabe quantas pessoas estão seguindo essa pessoa, nem seus planos, objetivos, ideias e assim por diante, e essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade pela qualidade do seu trabalho, não. Por isso, também é uma ferramenta bastante arriscada que não seria possível escalar. Quanto às diversas tecnologias automatizadas, quanto aos projetos que já não são de exchanges de topo, mas sim de diferentes projetos, digamos assim, que muitas vezes, na verdade, nem possuem uma exchange, no geral apenas mostram ali alguns números, algo meio obscuro.
Eles dizem que estão negociando, mas você não pode ver isso, né? Porque não há negociações em tempo real, você não tem controle, né? Há uma série de congelamentos, bloqueios, condições e coisas do tipo, e assim por diante. Ou seja, aquela ferramenta que realmente tem impulso, hoje em dia simplesmente não existe esse instrumento no mercado. Ou seja, existem coisas parecidas em outros formatos, existe um mercado corrompido, porque muitos tiveram experiências com diferentes robôs que quebraram, não funcionaram, tiveram alguns problemas e assim por diante. Alguma experiência negativa, experiências com copy trading, com diferentes plataformas e assim por diante. Mas tudo isso tentou se parecer com aquilo que atualmente, nos dias de hoje, isso é devidamente representado pela Hicks, tentando apenas aparentar ser algo, tentar se encaixar nisso, mas na verdade sem oferecer o mesmo serviço que a tecnologia de negociação tem a capacidade de oferecer. E o que exatamente ela reúne? Suas ferramentas fundamentais. A primeira é o AI Engine, que funciona como o motor central, o algoritmo para tomar decisões de negociação. A segunda é a conexão automática sem configuração complicada. O que isso significa? Isso significa que, se alguém antes fazia trading ou utilizava várias estratégias de negociação, era preciso antes comprar um servidor remoto, acessar esse servidor, instalar robôs lá, pegar todas essas chaves IP, conectar, configurar e assim por diante. Esse é um processo técnico bastante complicado que, mesmo seguindo as instruções, ainda envolve muito fator humano. E havia uma grande quantidade de erros durante o processo de configuração. Além disso, era preciso ainda gerenciar e controlar tudo isso. E além disso, o próprio mecanismo desses serviços funciona de maneira diferente, ou seja, a motivação deles é lançar novas versões e vender essas novas versões novamente, novas versões, ou seja, eles não melhoram o que lançam. E isso diz respeito a mim, essa tecnologia sobre a qual estamos falando hoje, sobre o Trax, sobre algumas estratégias automatizadas básicas, simples e primitivas. A seguir, negociação no mercado à vista. Mais adiante, vamos falar sobre por que o mercado à vista e quais são as vantagens do mercado à vista. Transparência das operações em tempo real, possibilidade de intervenção do usuário, ausência de congelamento do depósito, acesso aos fundos e ao gerenciamento do saldo, estatísticas históricas de desempenho do algoritmo. Ou seja, às vezes aparecem certas estratégias que em um curto período de tempo trazem resultados positivos. Mas para que ela funcione de forma estável e por muito tempo, de forma lucrativa, isso também não existe no mercado. Testamos uma enorme quantidade de estratégias, dezenas delas. A longo prazo, ou não dão lucro, ou você não consegue gerenciar nada. Além disso, você não vê o que ocorre e, ao mesmo tempo, seu dinheiro fica congelado. Por isso, basicamente, no nível em que a Traix oferece seus serviços e soluções, atualmente eles são praticamente os únicos no mercado. Ou seja, serviços e soluções semelhantes existem, claro, mas são utilizados por empresas privadas para seus próprios fins. Eles não são públicos. Agora vamos falar um pouco sobre a Soundrise como plataforma. Além de contar com todas as ferramentas profissionais, ou seja, até mesmo esses bots DCR estão integrados à plataforma, que você pode configurar por conta própria, ou seja, pode fazer todos esses pedidos e assim por diante. Além disso, há acesso multiativo, ou seja, hoje em dia podemos negociar não apenas pares de criptomoedas, também há pares de commodities e ações, inclusive. E o Training Engine, que é para automação, para quem não quer operar manualmente, embora também seja possível operar manualmente, se as funções estiverem disponíveis. O controle total do usuário e estatísticas muito transparentes. Agora, aqui estão as informações sobre os melhores padrões, ou seja, tudo o que uma exchange de criptomoedas moderna deve ter no mais alto nível. Tudo isso está presente na Traix. Também, muito em breve em Roma, eu acredito que, a partir da próxima semana, será disponibilizada uma cobertura mundial completa para a compra de criptomoedas com Fiat. Ou seja, você poderá comprar através do Express Buy. No P2P já está funcionando, você pode levar isso em consideração. Nos países onde não há sanções, utilizam o peer-to-peer para comprar entre si Fiat e criptomoedas.
E também estamos aguardando a integração na fase final do TraxCard, ou seja, o TraxCard que eu provavelmente ainda não mostrei em um espaço público já está pronto para uso, tecnicamente totalmente integrado, e nesta etapa final ele será adicionado ao sistema de AI Trading, ou seja, no painel de gerenciamento de estratégias de negociação, os cartões serão integrados ao painel de controle das estratégias de negociação. O menu vai mudar um pouco, ou seja, a comunidade e o perfil, se não me engano, vão para cima, e embaixo será adicionada a opção Cartões. Lá você poderá passar pela verificação, solicitar seu cartão e, consequentemente, simplesmente transferir o valor que deseja usar e utilizá-lo. O cartão será Visa. Tecnicamente, tudo já está implementado, talvez não seja para dinheiro em espécie. Eles serão integrados em uma semana. Fique atento às notícias. Vamos em frente. Aqui está uma comparação com as principais bolsas de valores. Foi realizada uma pesquisa específica, um estudo do mercado externo sobre o quão diferentes somos. Ou seja, todas as ferramentas padrão estão presentes. Avançar, acesso a múltiplos mercados, ou seja, quando vários mercados estão em uma única plataforma. A maioria das plataformas tem essa limitação. Bots de negociação estão presentes, ou seja, automação, mas aparecem de outra forma. Ou seja, estratégias básicas e primitivas, no caso do Drex, são algoritmos de IA. Treinamento automático do algoritmo também é limitado nesse aspecto. Todo esse longo procedimento de instalação de servidor, chaves e assim por diante, na maioria dos casos é feito exatamente assim. No Trax, tudo isso é automatizado, todas as complexidades estão escondidas na plataforma. Para o usuário, o acesso é simplesmente fácil. Em princípio, provavelmente é assim que deveria ser. E, consequentemente, mesmo enormes corporações que entendam que deveria ser assim, ainda não fizeram isso neste momento. Provavelmente elas também chegarão a isso mais tarde. A transparência das transações em tempo real depende do produto. O que isso significa? Isso significa que, basicamente, se você usa estratégias primitivas ou copy trading, você pode observar isso, mas se você usa diferentes robôs, na maioria dos casos, eles não mostram isso, na verdade, em 99% dos casos. Você não vê como tudo isso é realizado nas operações. A possibilidade de interferir nas operações é praticamente excluída. Em muitas estratégias, inclusive alguns robôs básicos, também limitam você, de modo que você não pode intervir normalmente mesmo que queira. A ausência de congelamento do depósito também não é sempre, mas é um fenômeno bastante comum. E praticamente não há um histórico positivo de longo prazo. Aqui já são mais de 17 meses neste site, e não 16. Assim, a exclusividade não está no fato de haver automação, mas sim em como ela é implementada. Nós já discutimos tudo isso com vocês, então vamos seguir em frente. Aqui temos a informação de que tudo foi implementado da maneira mais simples possível, ou seja, o registro e ativação, no pior dos casos, leva 5 minutos. Para se registrar na corretora, acessar o iTrading, configurar, escolher a estratégia de negociação que você deseja e ativá-la. Ou seja, tudo foi simplificado ao máximo. Se antes isso podia levar horas, hoje em dia isso leva apenas alguns minutos. Automação sem transferência de controle, ou seja, o algoritmo analisa o mercado, abre operações, acompanha as posições, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, seguindo a estratégia escolhida. Neste momento, o usuário pode visualizar negociações, alterar posições, fechar negociações, gerenciar parâmetros de estratégia, manter o acesso e sacar fundos sem bloqueio à vista. Agora, sobre o fato de isso ser implementado no local, essa também é uma ferramenta muito boa. A gestão de riscos elimina grande parte dos riscos. Ou seja, os riscos estão associados à alavancagem, aos requisitos de margem que frequentemente acarretam riscos de liquidação, e justamente em períodos de alta volatilidade, os riscos nas operações aumentam significativamente. A negociação à vista também proporciona no ranking a negociação com um ativo real. Consequentemente, não há liquidação, os riscos são claros e o controle é muito maior. Isso não significa que elimine o risco,
Negociar envolve riscos, sempre. A negociação não envolve o risco descrito, mas os riscos precisam ser gerenciados. Sobre as estatísticas, as básicas do robô operam há mais de 17 meses. Os levantamentos históricos de renda mostram alta de 13% ao mês. São estatísticas de lucratividade. Vocês mesmos sabem disso porque durante todo esse tempo vocês têm isso instalado e veem com seus próprios olhos como funciona, com máxima transparência. Sobre o que exatamente gera lucro para a raiz? Naturalmente, ela lucra com as assinaturas dos robôs de IA, o lucro é dividido meio a meio, vai para a rede de parceiros, uma parte dos resultados das negociações. A comissão é distribuída entre os usuários, as plataformas e a infraestrutura básica de instrumentos de bolsa, ou seja, a infraestrutura de negociação e as comissões provenientes do trading. Os serviços de bolsa, que no momento não são muito populares, mas no futuro acredito que com certeza serão. E um pouco também sobre o track staking. Hoje, mais tarde, vamos falar mais sobre isso. E assim por diante. O track vai formar uma nova categoria no mercado de copy trading, porque não é um produto de investimento fechado, cheio de restrições, que não oferece transparência e impõe vários bloqueios, e assim por diante. Isto é simplesmente uma bolsa com automação muito conveniente, integração e estratégia de negociação. E não é nem mesmo uma exchange cripto, é uma exchange multimoeda, porque inclui também ações, entre outras coisas. Portanto, não é uma exchange clássica, nem um simples robô de negociação e nem copy trading, mas sim algo absolutamente novo no mercado. Isso, em princípio, já está claro, porque muitos de vocês já estão na plataforma. E sobre o Trax também, acho que está claro. Então, o que mais eu gostaria de compartilhar com vocês agora? Agora gostaria de passar para a demonstração da própria plataforma. Talvez essa informação seja útil para alguém que assistir à gravação. Então é exatamente assim que as coisas estão hoje. Primeiro sobre o conteúdo. Foram adicionados muitos vídeos e também várias dublagens, como japonês, espanhol, italiano e assim por diante. Ou seja, aos poucos, todo o conteúdo será traduzido para os principais idiomas. Entre os idiomas mais importantes destacam-se o árabe, além do inglês, o russo, o chinês, o japonês, o italiano e o francês. Talvez eu tenha esquecido de algum russo-ucraniano, mas esse já foi traduzido. Acho que esses são os principais idiomas. Aqui há tanto o estilo mais clássico disponível, uma bolsa totalmente clássica, onde você pode realizar negociações convencionais por completo, da forma que você quiser. Eu já falei sobre o EDC Bot, dicas familiares e assim por diante. Ou seja, é possível configurar a automação, inclusive aqui. Mas é uma configuração muito básica, primitiva. Futuros, sobre os quais também já foi mencionado. Promoções, séries de TV e assim por diante. Ou seja, se quiser você pode negociar serviços da Netflix e outros. Temos poder de barganha, entre outras coisas. Bem, e o próprio iTrading. Um pouco sobre a própria interface iTrading. Gostaria de saber o que há aqui. Acho que talvez muitas pessoas tenham visto. Houve uma atualização hoje sobre o Travex congelado. Afinal, qual é o sentido disso? Travex congelado? Porque isso é benéfico. E porque isso, de qualquer forma, não vou afirmar, é apenas uma observação. Porque me parece que isso não é uma industrialização e me parece que é sobre o fato de que ele vai crescer. Por quê? Porque no staking clássico, quando você congela a sua cripto por um tempo, durante esse período você recebe de volta a mesma cripto, só que em uma quantidade maior. Ou seja, você pode congelar, por exemplo, um certo valor em Ether e receber mais Ether de volta. O que acontece nesse momento? Nesse momento você recebe as mesmas moedas que são emitidas adicionalmente. Inicialmente pelo próprio smart contract, ou seja, a quantidade dessas moedas no mundo aumenta e elas são adicionadas a você.
Ou seja, o que acontece basicamente é que se não houver demanda adicional, a oferta aumenta. Consequentemente, a quantidade que você possui aumenta, mas o preço diminui. O que acontece com o congelamento do TRAIX? Quando o TRAIX é congelado, né, os usuários e clientes recebem dinheiro real porque eles reduzem sua comissão. Dessa forma, eles reduzem a comissão da plataforma. E assim conseguem receber dinheiro real. E, ao mesmo tempo, novos TRAIX não são emitidos. E a emissão total de TRAIX é estritamente limitada. Consequentemente, a demanda por TRAIX cresce à medida que mais pessoas usam as tecnologias de negociação, quanto mais pessoas ficam sabendo e aderem ao sistema. Portanto, quanto mais elas conhecem, mais sentirão a necessidade de utilizar o próprio TRAIX. Na próxima etapa, elas congelam o TRAIX e há ainda menos dele disponível no mercado. E, consequentemente, o preço, em teoria, deve crescer, já que não há novas emissões. Esse é o modelo. O que mais é interessante, em outras palavras, né? Nós acabamos de adicionar aqui uma certa quantidade de informação analítica. Aqui, veja só como ficou. Aqui temos algumas métricas básicas. O KSCN Sharp está em um nível muito ideal, o fator de lucro. Ou seja, você basicamente pode analisar a estratégia de negociação e ver que ela realmente funciona. Além disso, para confirmar todas essas métricas, você tem disponível o seu histórico de operações. Assim, a estratégia de negociação nesta conta tem praticamente 80% de operações positivas, o que é bastante bom. Esta é uma conta nova, desenvolvida especificamente para a realização de testes, para mostrar que isso já está funcionando. Também foi implementado o sistema de parcerias. Atualmente, ele possui vários níveis de progressão, ou seja, à medida que você cresce e sua rede de parceiros continua a se expandir, o seu sistema de parcerias também evolui. Aqui, provavelmente, quem for gravar seu próprio vídeo pode remover todos os links na parte de baixo. Então, inicialmente é assim. É exibido da forma mais simples possível. Primeiro, é claro, vem a instrução sobre o que é isso e para que serve. E depois vem os bônus Power Start, ou seja, o primeiro parceiro precisa primeiro se registrar e em seguida ajudá-lo a se ativar. E durante todo esse processo, tudo o que acontece, cada vez que o usuário interage, a interface e a própria exibição mudam de forma para tornar o início dos primeiros passos o mais simples possível. Ou seja, quando o primeiro prêmio de $2.000 é alcançado, a interface muda novamente, essa painel se transforma e ainda mais métricas são adicionadas, tornando-se mais profissional. Mais métricas, mais parâmetros, mais elementos de acompanhamento são adicionados e assim por diante. É isso. Quanto à plataforma. Tem mais alguma coisa interessante? Também sobre as redes sociais. Aqui nos arquivos serão adicionadas apresentações e em breve também serão incluídos excelentes materiais em vídeo. Ou seja, vários vídeos que poderão ser usados para as redes sociais em grande quantidade estarão disponíveis. Estes itens serão adicionados de forma periódica aqui e poderão ser utilizados inclusive para os seus objetivos. E agora, pessoal, nós finalmente podemos passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. Deixe-me ligar a minha câmera aqui para vocês. A Traex não é apenas uma infraestrutura de trading, mas um sistema para crescimento. O modelo de parceria está integrado diretamente ao produto e é baseado no uso real dele. A empresa distribui sistematicamente 50% do seu lucro para a rede de parceiro. As recompensas são geradas pelo uso das estratégias de trading da plataforma e pela participação nos resultados da atividade de trading dos usuários. O Power Start potencializa a ativação inicial e acelera o crescimento da rede. Quando um usuário indicado ativa uma assinatura pela primeira vez, o sistema gera um bônus Power Start. Os parceiros podem visualizar a estrutura da rede e os resultados em uma única interface. Todas as ações são registradas no histórico de transações. À medida que a rede de parceiros cresce, o status dos participantes aumenta e novos níveis são desbloqueados.
A Traex unifica a infraestrutura de trading e o modelo de parceria em um único sistema. Traex, trading algorítmico de nova geração.